Venda da Relan foi ilegal, diz professor Gilberto Bercovitch. Gilberto Bercovitch, professor titular de Direito Econômico da USP, afirmou que a venda da refinaria Landulfo Alves, Relan, ao Fundo Mubadala, dos Emirados Árabes, em 2021, foi ilegal. Para ele, a Petrobras deve anular o negócio e responsabilizar os envolvidos, incluindo os conselheiros do CAD que aprovaram a transação. Bercovitch defende que, diante do impasse sobre a recompra da refinaria, o governo federal pode desapropriá-la, depositando em juízo o valor original de 1,6 bilhão de dólares. Autor de obras como Nacionalização, Necessidade e Possibilidades, o professor é referência em temas como soberania e o papel do Estado na economia. A EPET Bahia entrevista o professor Gilberto Bercovitch. Professor, por que considera importante a recompra da antiga refinaria Landulfo Alves, hoje chamada Refinaria Mataripe, vendida em dezembro de 2021? Bom, acho que mais do que considerar importante a recompra, a gente tem que deixar claro que a venda da refinaria Landulfo Alves foi uma venda ilegal. Foi uma venda feita violando a legislação brasileira, a própria lei de privatizações, a lei do Fernando Henrique, que é a Lei 9491 de 97, que é a lei de privatizações. Ela tem lá um artigo em que ela diz expressamente que não estão submetidas a essa lei, ou seja, estão fora das privatizações, não podem ser privatizados, entre outros setores, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, as atividades do artigo 177 da Constituição. E quais são as atividades do artigo 177 da Constituição? São as atividades do setor petrolífero, o monopólio da União sobre as atividades do setor petrolífero, inclusive o refino. Então, a venda da refinaria Landulfo Alves é uma venda ilegal, violando, descumprindo a legislação brasileira. A refinaria ela é absolutamente estratégica para o abastecimento de combustíveis e derivados para o país. E o que aconteceu, como todos sabemos, foi a substituição do controle estatal da refinaria por um monopólio privado, um monopólio regional privado, que é o que vem ocorrendo desde o momento que a refinaria foi privatizada. Então, ela prejudicou não só o interesse nacional, ela prejudicou não só a soberania nacional, ela violou a legislação e ela ainda prejudica o interesse dos consumidores da área de atuação dela, particularmente o estado da Bahia. Do ponto de vista jurídico, qual seria a forma mais adequada para a retomada da refinaria Landulfo Alves pela Petrobras? Bom, a refinaria ela foi vendida numa série de medidas ilegais, entre elas uma decisão do CAD, do órgão de defesa da concorrência, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que de maneira absolutamente ilegal fez um termo de cessação de conduta com a então direção da Petrobras, do governo Bolsonaro, exigindo a venda de algumas refinarias, entre elas a Landulfo Alves. E por que ilegal? Porque o refino, a atividade do refino, pelo artigo 177 da Constituição, é uma atividade que é monopólio do Estado. Não bastasse isso, a lei do petróleo, a lei 9478 de 97, também está que o refino é monopólio da União, ou seja, são um monopólio estatal. O CAD não tem competência para decidir sobre questões ligadas ao monopólio legal, que é o monopólio estatal. O CAD decide sobre o monopólio privado, o monopólio de empresas privadas. O monopólio público não é da competência do CAD. O CAD não tem nada que se meter nas questões de refino, não é da esfera de competência dele. Ele fez algo ele violou a legislação, ultrapassou suas competências. Isso, na verdade, foi uma armação, todo mundo sabe. Foi algo combinado do então governo Bolsonaro com a então direção do CAD, né, para legitimar e forçar a venda de boa parte do parque de refino da Petrobras, entre eles a refinaria Landulfo Alves. O que deve ser feito, além de ser um negócio nulo, enfim, o que deve ser feito, na verdade, a Petrobras tem que, o jeito mais fácil, mais rápido, o melhor jeito é anular.
né? Só que isso depende de decisão judicial, isso depende de uma série de etapas demoradas e que a gente não tem garantia de sucesso, tendo em vista que, como todos sabemos, o Poder Judiciário brasileiro é cúmplice das privatizações, né? Eles sempre decidem a favor de privatização, não interessa o que aconteça, não interessa se a privatização é ilegal, como é o caso da refinaria, se a privatização viola a legislação, o Poder Judiciário finge que não vê e é totalmente pró-privatização, como ele é pró-destruição dos direitos trabalhistas e todas as demais medidas que a gente está vendo que eles tomam contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro, contra os interesses nacionais. Mas essa medida, em tese correta, seria a anulação via judicial, que eu acho que é bem difícil, dada a circunstância concreta do nosso Poder Judiciário. A medida mais rápida, mas, enfim, não é a melhor, mas seria a mais rápida, é a recompra da refinaria por parte da Petrobras. É a que tem menos óbices, né? É a que tem menos problemas, é a que seria mais rápida, seria mais tranquila, vamos dizer assim, embora não fosse a ideal, no sentido que é um negócio que, já como eu disse, repito, é ilegal, um negócio que é nulo. Mas, enfim, tem esse problema todo da posição política do Poder Judiciário no Brasil. Então, talvez a melhor maneira, sendo pragmático, né, a maneira mais rápida, eficiente, que dá menos problema, é a recompra da refinaria por parte da Petrobras ou da União. Caso o Fundo Árabe Mubadala se recuse a vender a refinaria ou exija um preço muito superior ao valor de aquisição, que alternativas a Petrobras poderia adotar? Há riscos para a companhia caso o preço negociado seja superior ao da venda original? Olha, caso o fundo se recuse a vender um preço razoável, cabe à União, ao governo federal, desapropriar a refinaria. Simples assim. Desapropria, deposita o valor que se imagina que seja o correto em juízo, e o fundo Mubadala que conteste pela via judicial, faça perícia, enfim, que use os meios jurídicos e judiciais para eventualmente comprovar que estava certo e que fez investimento, não, que merece ser indenizado por isso, né? Mas a questão imediata é o governo federal desapropria a refinaria e passa o controle dela para a Petrobras. É assim que funciona. E a desapropriação é uma desapropriação como outra qualquer, não tem nenhuma dificuldade nisso. É como desapropriar um imóvel para construir uma estrada, para construir um metrô, uma obra pública qualquer. Você desapropria, você paga o preço, você deposita em juízo o valor pelo qual está pagando. Se o desapropriado, o proprietário, então proprietário do imóvel, enfim, do bem, concordar, ótimo, está resolvida a situação. Se ele não concordar, ele vai contestar em juízo o valor e vai se discutir o valor, mas o bem já passou para o domínio da União, o domínio público. Portanto, conforme o senhor destacou anteriormente, a Petrobras e o governo federal estão respaldados e poderiam rever o processo de venda da refinaria? Poderia, não deveriam, né? A Petrobras deveria ter tomado todas as medidas para processar, inclusive, os dirigentes que fizeram o negócio, que agiram de maneira ilegal, né? Essas pessoas deveriam, essas e os conselheiros do CAD que participaram dessa decisão, deveriam estar respondendo judicialmente pelos prejuízos e pela violação da lei que cometeram. A luta pela reestatização da refinaria Landulfo Alves tem contado com mobilizações populares e políticas. O que mais pode ser feito para ampliar o apoio popular à retomada da RLAM? O papel da sociedade é fundamental, inclusive da EPET é um papel essencial, como associação ligada à atuação da Petrobras, à atuação da refinaria, ou seja, a atuação, a associação que tem as pessoas que trabalham na refinaria, que sabem como ela funciona, a importância dela, o impacto que ela gera para a economia do país, para a economia regional, enfim, é fundamental. E é que essas pessoas têm que ser esclarecidas, aliás, o que está sendo feito, inclusive em virtude do abuso dos preços que vem sendo cometido pela refinaria após a privatização, porque, na verdade, o CAD, um grande órgão de defesa da concorrência, criou um monopólio regional. Quer dizer, a refinaria Landulfo Alves, como todas as refinarias da Petrobras,
ela tem uma lógica regional, porque a Petrobras criou as refinarias no país inteiro, pensando no abastecimento do mercado nacional. A partir do momento que se você privatizou a refinaria ilegalmente, de novo, ressalto, o que acontece? Não tem, ou não há uma possibilidade de outro agente econômico vir se instalar na Bahia e competir com a refinaria, agora a Selem, né, a refinaria de Mataripe, antiga Landulfo Alves, porque ela detém o controle, o monopólio regional do abastecimento, ela foi feita para isso, né? Porque é dentro de uma lógica de um monopólio público, de uma política pública de abastecimento. Ela tem todos os meios, ela tem a estrutura de controle do mercado regional de combustíveis e derivados. É impossível hoje qualquer agente econômico fazer uma concorrência. Então, o CAD é o único órgão de defesa da concorrência do mundo que troca um monopólio público, que é uma política pública, por um monopólio privado, cujo pressuposto é o abuso do poder econômico, é o aumento de preços, o prejuízo ao consumidor na região em que atua a refinaria. Ou seja, temos substituído o monopólio estatal por um monopólio privado, né? Realmente eles são gênios da defesa da concorrência. Isso é um dos elementos a ser levados para a sociedade, mas não só. A importância da refinaria, a importância do controle público dos recursos estratégicos, a importância disso para a vida das pessoas, né, do papel dos combustíveis, dos derivados, para a vida das pessoas, da sociedade em geral. Isso é fundamental para pressionar não só a direção da Petrobras, mas para pressionar o governo federal, que não quer, na verdade, resolver nada, a gente sabe disso, né? Que está querendo que o problema suma da sua frente, né? É preocupado com déficit zero e outras coisas, e também pressionar os deputados, os representantes, os prefeitos, governador, né? Porque são eles também que têm que atuar para retomar esse bem público importantíssimo para o povo baiano e para o povo brasileiro, que é a refinaria Landulfo Alves. Curta, comente, compartilhe e salve. Inscreva-se em nosso canal.